Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a presidente Amélia Naomi, o vereador Tonhão Dutra, o jornalista Wagner, o jornalista Luiz Paulo Costa, André Freire, toda a mesa, os convidados e os estudantes. Eu tenho 57 anos, sou um produto, sou um cidadão pós-64, e o meu pai tinha uma pequena tipografia e publicava um jornal. Então, este é o meu depoimento. Meu pai chamava-se José Antônio Cursino, conhecido como Nenê Cursino. Foi empresário gráfico. Atualmente, eu sou editor de livros e sou empreendedor cultural. Administrei a empresa que eu herdei do meu pai por 35 anos. Meu pai nasceu em Paraibuna, em 1906, e veio para São José dos Campos com 1 ano de idade. Tinha pouca instrução, mas um grande coração. De origem humilde, começa a trabalhar muito cedo para ajudar no sustento da família e logo se emprega na tipografia do Silvio Guizão. Mais tarde, em 1928, acabaria comprando-a como parte dos recursos que conseguiria como atleta de futebol jogando pela Associação Esportiva São José e Esporte Clube. Fico contente e agradecido por ser chamado para falar nesta comissão tão importante, que ajudará e muito a trazer luz a um período importante de nossa história como nação e, mais precisamente, como nossa cidade. Aprendemos com o tempo que é através do conhecimento que podemos melhorar como pessoa para continuarmos a construir uma sociedade melhor, mais justa, igualitária, com oportunidade para todos e que tudo aconteça com segurança e paz social. Aprendi, desde muito cedo, que o povo que não respeita seus valores e preserva sua cultura não aprende com o passado, não tem futuro e está fadado ao esquecimento e ao desaparecimento. Como filho de Nenê Cursino, fui convidado a participar desta mesa e tentar contar um pouco do que ele me passou no período da Revolução de 64, enquanto estava vivo, pois faleceu em 1974. Cabe esclarecer que, apesar do jornal ter o título de diário, sua periodicidade era semanal. A produção era tipográfica, ou seja, tipo móvel, aquele inventado por Gutenberg, onde a composição e a montagem era feita letrinha por letrinha. A impressão era em uma máquina Minerva Catu de fabricação nacional. A empresa eram meu pai, o tipógrafo Sebastião Maia e, às vezes, um impressor. E contava com uma série de amigos e colaboradores. A tipografia do jornal também fazia serviços comerciais. Os recursos provinham das assinaturas, anúncios, publicações de editais e, principalmente, as verbas que vinham da prefeitura para publicações dos atos oficiais. No passado, a empresa experimentaria épocas melhores, mas, no tempo da Revolução, era a época de vacas magras e de sobrevivência muito difícil. Apesar de tudo, ele conseguira feitos importantes, pois nunca estivemos só. Com seu jeito de ser como pessoa, sempre pôde contar com a colaboração de grandes personalidades da cidade, cidadãos cultos e participativos, como Altino Bodezan, Odemar Gomes de Santos, Ismael Neves, Tasso Rodrigues da Cruz, Newton Cursino, o Rui Laerte Gomes de Santos, Paulinho Rolim de Moura, Elisa Barreto, Felibino Franco Rodrigues, Fuad Cury, Maurício Cury, e daí uma pleia de cidadãos que tem, a maioria deles, o nome nas ruas e nas praças de nossa cidade. A publicação atendia à comunidade com peculiar carinho, pois não é difícil encontrar ainda hoje senhores avós a falar e mostrar com orgulho que teve seu nascimento, casamento, formatura e viagem publicada nas páginas do jornal do Nenê Cursino desde 1928. Dizia Ismael Neves em um de seus artigos publicado no Diário: o jornal não é como um livro
que se guarda. Às vezes, sim, suas informações são retidas na memória daqueles que o leem. O Diário de São José dos Campos talvez tenha sido um dos últimos elos que liga a cidade de São José dos Campos ao passado, principalmente as décadas de 60 e 70. Com certeza, são as de maior intensidade política vivida por esta comunidade até os dias de hoje. Em atendimento à solicitação do Sérgio Werneck, filho do saudoso Aníbal de Almeida, dei uma corrida de olhos nestes últimos 2 dias na coleção de jornais de meu pai e tive a oportunidade de revisitar uma das coisas que me deu o maior orgulho e poder entender o que aconteceu com esta cidade e comigo, dada a intensidade das informações. Como é do conhecimento, o período que antecede a Revolução de 64 é muito tumultuado no país e o jornal registra, a partir de 62, artigos assinados pelos colunistas Jair Leite, Ismael Neves, verdadeiros debates bem estruturados e fundamentados, onde já aparece o pedido de intervenção militar na política. A presença do CTA é por demais engrandecida nas páginas do jornal desde a sua chegada, em que pese artigos de denúncia da doação de terra como uma boa grilagem. A figura do brigadeiro Casimiro Montenegro, como visionário na instalação e consolidação do maior centro de pesquisa e formação de engenheiro do país, é transparente o orgulho e a admiração pelo CTA. Não faltam manifestações a favor dos militares por pessoas e instituições. A cidade mantém um sentimento muito bonito. Chego a dizer que é o início da adoção de uma nova identidade ligada à cultura aeroespacial, pois tinha deixado para trás a fase da imagem de uma cidade sanatorial. Tinham certezas que o progresso chegou. Talvez este sentimento suavize um pouco a chegada da Revolução de 64, e o que observamos pela rápida leitura do jornal da época é que havia um grande tumulto político municipal com a tentativa de cassação do prefeito Marcondes Pereira. Foi muito intenso. Eu dominava o ambiente político, com denúncias de corrupção, abertura de inquérito militar, debates acalorados, acusações de contrato de pistoleiro, assassinato, tiro na rua 15 de novembro, não faltava nada nessa época. Lembro que meu pai, em algumas noites, saía armado para levar comida para o tenente Dinamite em uma chácara que mantinha no bairro do Putim, onde é hoje os fundos do IEAV. Consta do acervo da coleção do jornal também, em uma de suas páginas, a publicação de um artigo assinado pelo tenente Dinamite, relatando e denunciando diversas autoridades, personalidades da época, envolvidas no episódio da cassação do Marcondes Pereira. É muito intenso e forte o relacionamento do jornal com a defesa do mandato do prefeito Marcondes Pereira. Acredito que daí ficando uma grande amizade com meu pai e que somente agora, visitando o arquivo do jornal, consegui entender e que no final de meu pronunciamento procurarei completar este pensamento. A eleição e a posse do prefeito Eumano Ferreira Veloso, que sucede Marcondes Pereira, é também tumultuada e que não fosse a ação moderadora do Dr. Ferzital, então empossado como prefeito, garantindo a passagem de comando da cidade. Veloso é uma unanimidade, admirado como político, seresteiro. Acho que até hoje um privilégio a cidade de São José dos Campos ter sido administrada por ele. A autonomia política, fruto de grande luta e de defesa nas páginas do jornal, capitaneada pelo jornalista Odemar Gomide Santos, sofre um grande revés com a indicação do brigadeiro Sérgio Sobral de Oliveira para ocupar o cargo de prefeito. E começa aqui a maior transformação da história de uma cidade do interior naquele momento, bastando dizer que nos primeiros meses de sua gestão acaba com um dos marcos tradicionais da cidade do interior, o footing da Rua 15. O novo prefeito gozava de bons antecedentes e vinha das fileiras do CTA e INPE, e trazia consigo uma boa equipe, considerada séria, competente
e apta para executar bons projetos e planejamentos de longo prazo. Não faltou dinheiro para investimentos por parte do governo estadual e federal. Instalaram-se ou ampliaram-se em menos de 2 anos mais de 10 grandes indústrias. Ou uma reformulação total na área de ensino com a participação da professora Fátima Manfredini, reformulação e construção de novos sistemas de abastecimento da cidade, prevendo um salto na população dentro de poucos anos para mais de 400 mil pessoas. Sem dizer a instalação uma das maiores refinarias do país, da Petrobras, aqui em nossa cidade. Tudo isso estava chegando de bom, mas o velho jornal estava perdendo para o novo modelo de administração. Foi uma verdadeira ruptura com o passado. Não tinha mais a publicação dos atos oficiais da prefeitura. Cabe aqui um fato que ficou marcado. Quando da solicitação de uma audiência de meu pai com o novo prefeito, e o mesmo por seu modo de vida simples, não foi para a reunião trajando com paletó. E, consequentemente, não pôde entrar na sala para falar com o prefeito. Isto o desagradou profundamente, chegando a destruir boa parte do acervo do seu jornal, como os clichês e fotografias. Passado este momento, e a habilidade do prefeito Sobral, o encontro acabou acontecendo e ele foi convidado a conhecer Brasília, viajando de avião. No seu retorno, não se cansava de falar de seu encantamento ao ver sua cidade querida, iluminada à noite. O período foi de grande aperto financeiro e o jornal só não fechou porque no caminho da história do jornal e da nossa família, encontramos um certo homem, o brigadeiro Paulo Vitor da Silva, então diretor do CTA, que em plena revolução procurou ajudar o jornal e começa a fazer o serviço de linotipia na gráfica do CTA, gerenciado pelo Pedro Faria e depois pelo Sargento Stabile. Foram muitos anos de apoio com o serviço de linotipia, mesmo depois da saída do brigadeiro Paulo Vitor e do falecimento do meu pai. Em 1974, assumi a direção do jornal com 18 anos e não tinha a dimensão do que estava acontecendo e do que estava por vir. Edinardo Paula Santos era o novo prefeito. Tive a oportunidade de conhecer um homem público sério, competente e sou testemunha de algumas passagens de seu comportamento. Sou agradecido pela sua amizade. Em 1976, já com uma nova empresa montada, comprei novos equipamentos e comecei a publicar o jornal O Diário em edição vespertina, com impressão offset, em prédio próprio na Vila Maria. Tive a companhia do jornalista Rui Laerte Gobide Santos, Altino Bodezan e uma série de bons companheiros. Em 1978, a cidade retomava a autonomia política e ganhou as eleições um jovem advogado, filho de família tradicional da terra, que tinha começado sua vida pública com publicações de artigos polêmicos, assinado com o pseudônimo de Gil Vicente, nas páginas do jornal Diário de São José dos Campos, no ido de 64 e 65. Quis o destino que durante a campanha política ficássemos em lados opostos, e não foi possível continuar com a publicação do jornal durante sua gestão. Como opção, e como já tínhamos montado uma empresa gráfica bem estruturada, resolvi partir para a publicação de jornais alternativos, chegando a produzir mais de 20 títulos. A mídia impressa em nossa cidade, apesar de respeitada, é fraca em função de sua baixa tiragem e circulação, deixando a desejar e dando oportunidade para aparecer uma quantidade tão grande de chamados veículos alternativos. Em 1982, adquiriu o controle acionário da Companhia Gráfica Joseense, detentora de uma máquina rotativa, e o título do jornal Agora e seu acervo, negociado com o ex-prefeito Joaquim Bevilacqua. O jornal Agora surgiu no ano de 1969 e durante a década de 70, como uma das grandes conquistas desta cidade, pois ela vivia um novo momento e precisava de um moderno veículo de comunicação. E ele entrou para a história como um grande feito da imprensa nacional.
O sonho de voltar a publicar o jornal, efetivamente diário, moderno, era como a realização do compromisso assumido desde quando comecei a trabalhar com tenra idade. Vou voltar um pouco no tempo dos idos de 68 e 69. A tipografia ficava na rua Rubião Júnior, ao lado da padaria Estrela, onde pela primeira vez tive o contato com uma cena sobre a Revolução de 64. Assisti à prisão de um desconhecido por agentes do DOPS em frente ao jornal. No exato momento, o advogado Fernando Delgado, que sem qualquer questionamento foi atrás para ajudar e libertar esse cidadão que estava sendo detido. Tive uma outra passagem. Meu amigo de colégio, sócio da empresa Carimbex, Roberto Dias Lima, foi levado para o DOPS São Paulo e fui atrás dele no prédio da estação do Parque Dom Pedro, fazer questionamento, sua prisão. Felizmente, poucos dias depois, ele estava de volta. Em 1984, retomei a publicação do jornal Agora, na companhia do jornalista Joacir Bess e de um de seus fundadores. Também estavam presentes nessa nova maratona o jornalista Wagner Mateus, Laerte Gomide Santos, Jorge Lemes, Edna Petri, Avelino Israel e algumas dezenas de funcionários. Nossa proposta era reiniciar uma publicação semanal e, no período de 2 anos, voltar a circular diariamente. Experimentava pela primeira vez a sensação de fazer a publicação de um veículo mais profissionalmente, mas mantive meus princípios que sempre me acompanharam desde minha caminhada com meu pai. Passado-se um ano, em 1985, as coisas estavam indo bem. Já não mais dependia das verbas públicas para a publicação do jornal, apesar de saber que era importante para que conseguisse cumprir com meus objetivos futuros. O país vivia o clima das diretas já, e tive a oportunidade de ir a Brasília assistir às eleições indiretas para presidente. Fiquei hospedado na casa do então deputado Marcondes Pereira. Na manhã do dia da eleição, durante o café, o clima já estava no ar. Coisa mágica e sentimentos que só quem estava lá pode dar o testemunho de sua intensidade. Marcondes olha para mim e diz: coloque este botão de deputado federal para você acompanhar de perto tudo o que vai acontecer. Eu sou conhecido. A partir deste instante, tive acesso a todas as áreas do Congresso e assisti de perto a eleição de Tancredo Neves. E hoje, percebo o valor da amizade. Desculpa. Bom, desculpa. A partir desse instante, tive acesso às áreas do Congresso. A partir desse instante, tive acesso a todas as áreas do Congresso e assisti de perto a eleição de Tancredo Neves. E hoje percebo o valor da amizade entre o ex-prefeito Marcondes Pereira e o meu pai, Nenê Cursino, dono de um pequeno jornal do interior. Bem, Nenê Cursino realmente foi um pequeno grande homem de São José dos Campos. Eu, jornalista, certo? O Cristóvão não sabe disso, mas a primeira coluna que eu tive foi com 14, 15 anos, escrevendo no Diário de São José dos Campos, Nosso Cantinho, era o Nosso Cantinho. E o Sebastião Maia me ensinou a mexer com o punidor e colocar tipo por tipo, então eu escrevia e compunha. Certo? Então eu mesmo compunha na oficina ali, na Coronel Monteiro, certo? Coronel Monteiro com a Paul Harris, né, que era na época, certo? Compunha ali a minha coluna, certo? Mas Nenê Cursino realmente foi uma pessoa espetacular, certo? Um homem que tinha um coração, não sei, que não cabia dentro do corpo dele, certo? Era um coração imenso, certo?
e ouvindo aqui o Cristóvão Cursino, seu filho, falar aqui, parecia que eu estava ouvindo o Nenê Cursino, certo? Porque é o mesmo estilo, é a mesma linhagem, certo? E a mesma maneira de realmente encarar as situações todas, certo? Com esse otimismo e com essa... Mas parabéns, Cristóvão. Presidente, agradeço. Eu só para um minuto só para concluir, agradecer ao Luiz Paulo, pedir desculpa aos senhores, aos estudantes, e dizer que, quando eu tinha 14 anos, hoje eles estão aqui com a professora, 14 anos, eu matava a aula para assistir sessão de Câmara. Então, mas, de tudo isto, quando eu falo que eu sou um pós-64, é o que fica, né? Eu sempre me envolvi nas atividades em defesa da cultura da cidade. Em 1985, nós começamos a perceber também a perda de grandes cabeças indo embora de São José dos Campos e sempre questionamos o desmantelamento do CTA. E chegamos a montar uma ONG que chama da Associação Brasileira de Cultura Aeroespacial, justamente para defender essa cultura que está em São José dos Campos. A passagem desse movimento de 64 não pode e não tem o direito de destruir qualquer conhecimento e qualquer avanço que essa sociedade conseguiu. E cabe a nós, cidadãos, deste período, agora que estamos vivendo, a manter a dignidade do nosso povo, sem perder a vista no passado, entendeu? E da herança que tudo que nós conquistamos. Meu muito obrigado e peço desculpa mais uma vez, presidente. Imagina.